turma, estamos aqui com mais um dia de aula e hoje iremos trabalhar o componente curricular de Geografia e de História. Mas antes de iniciar, iremos fazer a correção da aula passada. Então, vamos lá. Organize todo o material e encontre um local adequado para seus estudos. Na aula passada, em Geografia, no componente curricular de Geografia, nós trabalhamos as cidades têm história. Estamos no capítulo 3 e trabalhamos a história das cidades. Isso no dia 27/8. Então, iremos fazer a correção da atividade proposta. Na primeira questão, da página 73, dizia o seguinte: junte-se a um colega, observe novamente a paisagem mostrada nas fotos da paisagem anterior e responda às questões. Quanto tempo se passou entre a data da foto 1 e a data da foto 2? Espero que vocês tenham respondido que passaram-se 80 anos. Letra B. Que mudanças ocorreram nessas paisagens? Mudanças como a construção de novos edifícios e novas vias de circulação. Essa é a resposta da letra B. Seguindo para a questão da letra C, nós temos: podemos perceber que um elemento permaneceu na paisagem ao longo do tempo? Qual é esse elemento? Sim, nós podemos sim. A praça é esse elemento. O Palácio da Liberdade, que era a antiga sede do governo do estado de Minas Gerais, também é um elemento que permaneceu na paisagem. Ele aparece ao fundo no centro das duas fotos. Na questão 2, como era o lugar onde você vive? Como ele é atualmente? Para saber disso, siga as orientações. Então, o que vocês iriam fazer? Iriam procurar duas imagens do lugar onde você vive, uma imagem mostrando antigamente e a outra mostrando nos dias de hoje. Colar as imagens no caderno. É uma resposta pessoal, porém eu dei uma sugestão aqui. Caso eu encontrei no blog uma imagem da cidade de Araripina antiga e depois eu coloquei essa imagem agora da cidade atual. Quais foram as principais mudanças que ocorreram na paisagem no lugar onde você vive? Compare as imagens e escreva um texto contando como era o passado e como são hoje. As moradias, a iluminação, as ruas e o meio de transporte, o vestuário das pessoas. Então, muitas mudanças aconteceram, mudanças físicas, como as construções, aumento do comércio, modo de se vestir. Antigamente, nossa cidade era uma fazenda, daí até aqui foram muitas mudanças. É uma resposta pessoal. Na questão 3, observe as imagens e lê as legendas e responda às questões. Nós temos na primeira imagem, no passado, a Casa das Rosas era uma moradia, cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, em 1935. Atualmente, a Casa das Rosas é um centro cultural na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, 2017. Qual era a função da Casa das Rosas no passado e atualmente? Então, a função no passado, a Casa das Rosas ela tinha a função de moradia. Atualmente, ela é um centro cultural. Na letra B, no lugar onde você vive, há alguma construção que mudou a função ao longo do tempo? Que construção é essa? Sim, exemplo. Nessa imagem, nós temos o antigo prédio da prefeitura, que hoje abriga como instituição, que antigamente era usada a FUNASA, que é a Fundação Nacional de Saúde, e hoje nós temos essa imagem, que é o Memorial Histórico de Araripina, para garantir a preservação das fontes históricas do município. Então, nesse local, hoje está sendo guardados fontes históricas do povo e da cultura da nossa cidade. Isso é um exemplo que eu aqui deixo para vocês, mas cada um pode fazer a resposta pessoal. Nós temos aqui uma imagem que mostra Salvador, no estado da Bahia, que foi a primeira cidade do Brasil. Na foto, o Centro Histórico de Salvador é um patrimônio cultural dos brasileiros. Foto de 2015. Na questão 4. Por que alguns lugares e construções são reconhecidos como patrimônio culturais? Então, espero que vocês tenham colocado essa resposta no caderno, dizendo o seguinte: alguns lugares e construções são reconhecidos como patrimônio culturais porque são considerados muito importantes para determinados grupos sociais
e possuem um valor simbólico coletivo. Qual é a responsabilidade dos órgãos oficiais de preservação dos patrimônios culturais? Então, os órgãos de preservação de patrimônio cultural são responsáveis por identificar e proteger os patrimônios culturais para que eles não desapareçam com o passar do tempo e possam ser reconhecidos pelas futuras gerações. Então, sabemos que esses patrimônios, nós temos que garantir essa permanência dele para que nossas futuras gerações venham também a conhecer a nossa história. Na letra C, na questão 6, nós temos: algum lugar ou construção considerado patrimônio cultural no lugar onde você vive? Faça uma pesquisa na internet, anote no caderno o que descobriu. Podemos citar como patrimônio cultural de Araripina, eu dei um exemplo aqui, a Banda Alvo Campos, São João, o Parque Três Vaqueiro, a Vaquejada, a igreja, tanto a igreja católica como a evangélica, que tem as primeiras que iniciaram na nossa cidade, o Memorial C.C. Alencar, praças, etc. Então, vocês vejam aí qual a resposta que vocês vão dar para a pergunta, ok? E isso vocês escrevam tudo no caderno, bem organizado. Espero que tenha realizado com sucesso a atividade. Agora iremos para a atividade de História, para a correção. Em História, na aula passada do dia 27/8/2020, nós trabalhamos no capítulo 2, a pecuária e a ocupação do interior. Então, após a videoaula, com certeza vocês se dirigiram à atividade para ser resolvida. Então, agora iremos fazer a correção. Por quais motivos vaqueiros transferiram o gado para as regiões como mostra a imagem? Então, nós percebemos aqui uma imagem, que é o Rio São Francisco de Franz Post, que é uma tela óleo sobre tela, que mede 60 vezes 80 centímetros. Isso foi tirado em 1639. Então, o resultado é: para evitar prejuízos às plantações de cana, o gado era levado para o interior, onde havia bastante água e pasto para ele se alimentar. Então, antigamente, esse gado era criado ao solto e eles geralmente entravam nas plantações de cana e estragavam tudo, toda a plantação, dando grandes prejuízos aos agricultores. Na questão 2, como as áreas que hoje correspondem ao interior da região Nordeste foram ocupadas pelos colonizadores? Então, essa ocupação dessa região ela foi feita com o desenvolvimento da pecuária, por meio da formação de fazendas de gado. Na questão 3, em quais situações o gado bovino era utilizado? Então, ele era utilizado para transportar cana-de-açúcar, das plantações até o engenho e para mover a moenda, que era uma espécie de moinho que fazia a moagem da cana. Então, eles usavam a força da tração do boi para fazer esse serviço. A carne e o leite serviam de alimento, o couro era usado para fabricar roupas e outros objetos. Na questão 4, perguntou: qual foi a medida adotada pelo governo português de 1701 e qual a sua consequência dessa medida? Então, espero que vocês tenham respondido que o governo português ele proibiu a criação do gado nas proximidades do litoral. Com isso, a pecuária se deslocou para o interior das capitanias. Então, a partir do momento que o governo disse que não podia mais criar esse rebanho próximo ao litoral, então os fazendeiros começaram a pegar seu gado e procurar terras para que eles pudessem ficar, né? Na questão 5, tem 2 imagens, onde diz o seguinte: observa as imagens a seguir, que grupo está representado, o que mudou e o que permaneceu igual, apesar da diferença de quase 200 anos entre uma imagem e outra. Então, nós temos a imagem que apresenta 200 anos de diferença. Na primeira imagem, nós temos o sertanejo, ou vaqueiro do sertão de Pernambuco, que é uma imagem, é um quadro de Charles Landser, aquarela a lápis, medindo 38,5 vezes 21,1 centímetro e foi criada em 1827. E na próxima imagem nós temos o vaqueiro no município de Antas, no estado da Bahia,
em 2015. Então, o que nós podemos fazer de comparação dessas duas imagens, né? Então, ao comparar as duas imagens de vaqueiro, a primeira de 1827 e a segunda de 2015, é possível perceber que há poucas mudanças. O primeiro está a pé, o segundo está a cavalo. As vestimentas são semelhantes, mas a do segundo é bem menos resistente, calças jeans e camisa, enquanto o vaqueiro do século XIX usa roupas de couro. Na questão 6. Quem vivia nas terras que os vaqueiros começaram a ocupar? Por que houve conflito nessas terras? Então, espero que vocês tenham respondido aqui. Quem vivia nessas terras eram os indígenas. E houve conflitos porque os vaqueiros, eles construíram fazendas de gado nas terras onde os indígenas viviam. Daí partiu para o conflito entre os fazendeiros e os indígenas. E o que foi a Confederação dos Cariri? Foi a reunião dos grupos de indígenas Cariri que lutaram contra os colonos para defender suas terras, as quais estavam sendo ocupadas para a instalação de fazendas de gado. Na questão 8. O que ocorreu com os indígenas após o conflito com os portugueses? Então, após isso, os indígenas que sobreviveram foram catequizados ou escravizados e alguns conseguiram se refugiar no interior. Então, espero que vocês tenham conseguido dar essa resposta, ou pelo menos ter chegado a uma resposta com esse intuito. E aí, acertou tudo? Se teve alguma dificuldade, aproveita a correção da videoaula para corrigir tudo. Então, vamos agora para a nossa aula do dia.